das histórias mais tocantes para mim, durante o Holocausto, uma mulher, ela se aproxima de um rabino, tinha um Rebbe, Rabbi Israel Shapira, que estava no mesmo campo, e essa mulher, ela chega, rabino, por favor, urgente, uma faca. E o rabino entendeu as intenções dessa mulher, sem julgar, realmente, muitos optavam por acabar com a sua própria vida, e o rabino falou de jeito nenhum. E ela insistindo, rabino, por favor, me dê a faca antes que seja tarde demais. E o rabino falou, não. Nem sei se ele tinha a faca, mas ele estava tentando proteger essa mulher. Um guarda nazista, ele escuta, não entende direito o que está acontecendo, e ele grita, o que vocês estão falando? O rabino fica quieto. Mas a mulher fala, eu preciso de uma faca. E você podia ver aquele sorriso sádico, nazista feliz. Ele vai, corre, pega uma faca e entrega na mão da mulher. E a mulher sai correndo com a faca, e o rabino e o guarda vão correndo atrás. Ela chega num lugar, um monte cheio de coisas, e ela abre um espaço, e de lá ela tira um pacote. E ela abre esses panos, e lá tinha um recém-nascido, um bebê. Ela começa a abrir, o rabino e o guarda, os dois incrédulos, e ela pega a faca na mão. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Asher Kidishanu estava ativado, Leachnisso bebrito shel Avraham Avinu. Ela faz a brachá do Brit Milá e ela faz o Brit, o seu filho. E fala, Deus, há 8 dias eu recebi esse presente aqui. Eu não sei se eu e ele vamos sobreviver. Mas, da mesma forma que eu recebi ele, eu gostaria de que pelo menos ele morresse com o Brit Milá. O Brit Milá é uma mitzvah cuidada, com alto sacrifício, como nós vimos nessa história e várias outras, durante o comunismo, vários momentos onde nosso povo estava pronto a se colocar em risco para fazer o Brit Milá. O que simboliza o Brit Milá? O Brit Milá tem 2 etapas, tem 2 membranas, 2 cascas, como que é chamado na linguagem do Talmud. Nós temos a clipá gassá e a clipá daká. Você tem a casca grossa e a casca fina. Quer dizer, você tem uma pele mais grossa e você tem uma membrana fina. Tirar a membrana grossa é chamado de Brit Milá. É a primeira etapa. Segunda etapa é Priá. Priá é tirar a membrana fina. E está escrito mal, veló pará, quilo mal. Se você fizer somente a primeira etapa e não fizer a segunda etapa, você não completou o Brit Milá. Já ouviram falar sobre fazer Brit no coração? Nosso coração, ele precisa fazer Brit. Está escrito claramente na Torá, o Maltem et Olat Levavchem. Você deve fazer o Brit da membrana do teu coração. O coração, ele também tem 2 membranas. Você tem a membrana mais grossa e você tem a membrana mais fina. O que simboliza essa membrana? Então, é muito simples. O nosso coração, quando ele está puro, ele está sem cascas, sem algo que encobre, que impede de ter um amor, de ter uma revelação, de poder ter uma conexão genuína, seja com o próximo, e no nosso caso específico, a gente está falando da nossa conexão com o Criador. Diz a Torá, o Maltem et Olat Levavchem, essa é uma obrigação de cada um de nós, tirar essa camada mais grossa.
Agora tem outro versículo que diz, o Mal Hashem Elokecha, que Deus vai fazer o Brit Milá do nosso coração, que é a membrana mais fina, algo mais sutil. Isso nós não temos capacidade de fazer por conta própria, isso nós contamos com a ajuda divina. Isso vai acontecer quando o Mashiach chegar. Mas a membrana grossa, isso significa retirar aquelas escolhas erradas que são claras, é preto no branco. Você sabe que aquilo faz mal, você sabe que aquilo encobre, aquilo impede você ter o sentimento natural. Isso é responsabilidade de cada um de nós. Agora, aquela coisa mais sutil, aquela zona cinzenta, aquele que não é certeza que pode, não pode, o que que é exatamente aquilo, é algo que eu preciso pedir ajuda de Hashem para poder conseguir me libertar dessas interferências. Mas o primeiro passo está nas nossas mãos e está na nossa responsabilidade. Isso, na linguagem da Kabbalah, significa você atingir um estado de Geulah, um estado de redenção. Quando o nosso coração ele está aprisionado, isso é chamado de galut, é chamado de exílio. Como nós falamos na aula anterior, que pode ser um rei poderoso, mas ele, quando ele está na prisão, ele está de mãos atadas. Ele tem o potencial, mas não consegue se manifestar. O nosso coração, ele é poderosíssimo. Mas, se tem uma camada que encobre, que impede ele de ter a sua revelação, ele está em galuta, ele está no exílio. E cabe a cada um de nós fazer o processo de Geulah, fazer o processo de redenção, redimir, libertar e revelar o potencial máximo do nosso coração. Às vezes a gente reclama, mas não tem aquele sentimento natural, porque para outras pessoas é mais fácil, é mais simples. Para mim, eu tenho certos bloqueios, tem bloqueios que realmente são enraizados e são sutis, são coisas que dependem de Hashem. Agora, tem bloqueios que são decorrentes das minhas escolhas. Se eu coloco como prioridade o meu corpo, os prazeres momentâneos, e dou menos atenção para a minha alma, para alimentar, cuidar, nutrir a minha alma, é óbvio que vai criando uma camada, vai criando uma poeira, uma sujeira em volta do meu coração e já não fica algo mais tão natural. Portanto, a nossa missão, e isso nós temos capacidade total, é fazer o Brit Milá do coração, é tirar a camada mais grossa. A camada que está óbvia, está claro que aquilo não faz bem, que aquilo atrapalha a nossa conexão. Então, vocês estão vendo? A gente está tentando dar aula de Tânia e tem alguém na rua gritando. Esses gritos atrapalham. Esses gritos interferem naquela paz, naquela tranquilidade. Mas cabe a nós conseguir se concentrar, conseguir não perder o foco, não perder a concentração, apesar dos ruídos. Pode ser ruídos externos ou ruídos internos. Quantas vezes a gente quer se concentrar na tefilá, a gente quer fazer uma tefilá bem feita, mas tem muitos ruídos, não externos, internos. Eu quero pensar no que eu deveria estar pensando, nas palavras que eu estou falando, mas minha cabeça está em outro lugar. Minha cabeça está distraída. Eu estou pensando naquilo que eu fiz ou não fiz, eu deveria fazer. Penso mil coisas. Eu lembro de coisas, eu menos naquilo que eu estou fazendo. Essa falta de foco é um galuto, é um exílio. É dito que o exílio ele representa uma inversão de valores. O exílio é comparado com o sonho. No sonho acontecem coisas impossíveis, acontece inversão de valores. Isto é galuto. Isto é um estado não ideal. Nós precisamos buscar um foco, uma conexão mais profunda. E cabe a mim tirar essas interferências. E o melhor momento para isso é o momento da tefilá. É dito que a tefilá é um presente dos céus, onde que é um momento propício para eu conseguir me conectar de uma forma mais genuína e mais profunda. Tenho que aproveitar esse momento. Esse é o momento que é um gostinho daquele
processo final, que vai ser com a redenção total, quando o Mashiach chegar, que ele vai tirar essa membrana fina e a gente vai poder ter um coração puro, uma conexão genuína. Mas, em alguns momentos, a gente tem aquele chamado Etratzon, o momento propício. A chama ajuda que esse momento seja de mais conexão. Então, as pessoas falam, por que que tem que fazer a tefilá exatamente nesse horário? A tefilá é bom em todos os momentos, mas tem momentos onde que os portões estão mais abertos e o nosso coração está mais propício para essa conexão. E esse é o momento da tefilá. Só para finalizar, uma história que nos lembra, que a gente começou no último encontro, nós falamos sobre aquele grito em russo, que quando dói, você grita na sua língua nativa. Uma pessoa, ele queria aprender como que se faz tefilá bem feito. Como que se faz uma oração com kavaná, com intenção. E ele ouviu dizer que existiam os Hassidei Karlin. Karlin é uma linha racídica, uma dinastia racídica, que eles fazem a tefilá com muito movimento e também com muita concentração, muito, a gente fala em hebraico, itlaavut, com fervor, com uma vibração, não só a vibração interna, mas a vibração externa. E ele falou, deixa eu ir lá conhecer, eu queria aprender como se faz uma tefilá, deixa eu ver como que funciona esse modelo Karlin. Talvez eu goste. Ele chegou lá, era véspera de Shabat, ele queria passar um Shabat. Ele foi passar na casa de um dos rabinos dessa linhagem Karlin. Ele chegou antes do Shabat, não tinha cofre no quarto dele, então ele pegou a carteira dele e pediu para o anfitrião, por favor, se puder aguardar para mim a minha carteira, e depois do Shabat eu pego consigo. Ele foi para a sinagoga junto com o anfitrião, ele viu que lá realmente era muito entusiasmo, mas ele achou que era entusiasmo demais. Ele falou para o anfitrião no caminho de volta para casa, falou, não estou entendendo, precisa de tudo isso, tanto movimento, não, é demais. Dá para fazer uma reza mais tranquila, você pode fazer com kavaná, com intenção, mas não precisa se mexer tanto. O rabino escutou e ficou quieto. Acabou o Shabat, nosso amigo, ele chega pro anfitrião, por favor, eu preciso da minha carteira de volta. E o anfitrião faz uma cara assim, como se fosse que ele não sabe de nada, o que você está falando. E o homem ficou preocupado. E aí ele perdeu o controle e falou, como assim? Eu te dei minha carteira, me devolve minha carteira. O anfitrião falou, você tem razão, é verdade, você me deu a tua carteira. Mas eu tenho uma pergunta para você. Por que você está gritando tanto se você pode falar mais calmo? Falou, porque eu estou gritando? Porque a minha carteira é importante para mim, o que tem lá dentro. Ah, então essa é a resposta para a tua pergunta que você me fez ontem à noite. Quando algo é importante para você, você fala do fundo do coração. E às vezes sai mais alto, você grita. E essa que é a reflexão que nós temos que tirar daqui. Quando é que eu grito? Quando é que aquilo realmente mexe e me tira do sério? No bom sentido. O que que é tão importante para mim a ponto que eu estou pronto a sair da minha zona de conforto e daquela calma, aparente calma, quando aquilo é importante. Então, tem vezes que a pessoa sai do sério quando tem uma comida fora do comum, para outra é uma bebida fora do comum, outra é um prazer fora do comum. E para nós, estamos estudando o Tânia, precisamos ver se a nossa tefilá, se a nossa oração é aquilo que nos tira da nossa zona de conforto, a gente fala com mais intenção, fala com o coração, o estudo, as mitzvot, esta reflexão, aonde está meu coração? Porque o primeiro passo de purificar o coração, de tirar a alma, de tirar o coração do galuto, do exílio e trazer para uma redenção, para uma libertação, isso está nas nossas mãos. A gente pede para Hashem que a gente possa ter mais momentos de inspiração que venham com esse presente de cima, como momentos da Tefilá, até que o mundo inteiro possa estar libertado
que vai ser com a vinda de Mashiach, que aí então vai ter a verdadeira finalização do Brit Milá do nosso coração, que seja em breve. Amém.